Rena. Olá, bem-vindo ao Baú do Rena e hoje mais um vídeo sobre histórias, contação de histórias. E hoje eu vou contar uma história que está na Bíblia. Em 1 Reis 21, a vinha de Nabote. Você pode acompanhar aí na tua Bíblia o texto e observar como contamos essa história. Ela é muito interessante, as crianças gostam bastante, porque as histórias sobre os reis de Israel e o juízo de Deus com o povo rebelde pode se assemelhar muito com contos de fadas, mas são histórias reais e com um grande ensinamento. Então, crie uma fantasia ao contar a história. Fale do reino, dos reis malvados, eram assim por viver longe da vontade de Deus. Pode falar do profeta obediente, no caso aqui Elias. Ensine a diferença entre servir a Deus e viver longe dele. O rei Acabe era desobediente ao Deus de Israel. A sua esposa, a rainha Jezabel, amava outros deuses e por isso fazia tudo o que era errado. Certa vez, ao observar o reino, Acabe notou uma linda vinha próxima ao palácio. Teve uma ideia, transformar aquela vinha em uma horta pessoal. Mas o problema é que aquele terreno tinha um dono. Era Nabote, e o rei Acabe mandou chamá-lo. Quando chegou ao palácio real, Nabote recebeu uma oferta de Acabe, que queria comprar a sua vinha. Disse que pagaria o preço que fosse necessário, ou até mesmo daria em troca uma vinha muito melhor. Nabote se recusou a vender a vinha. Era uma terra herdada de seus pais, e conforme a lei do povo de Deus, ele não poderia vendê-la. Ao receber a recusa de Nabote, o rei Acabe ficou muito bravo. Sabe o que ele fez? Ele entrou em seu quarto e ficou com o rosto virado para a parede, se recusou de comer qualquer coisa. O rei fez birra. O rei Acabe era dono de muitas terras e ele era muito rico, mas ele desejava algo que não era dele. Muitas vezes, nós desejamos aquilo que não é nosso e fazemos birra com o pai, com a mãe, sem nos alegrarmos com o que já temos. A rainha Jezabel, ao ver seu marido daquele jeito, disse a ele que a vinha seria dele. Afinal de contas, ele era o rei de Israel. A rainha Jezabel era uma mulher muito má e bolou um plano cruel de conseguir a vinha de Nabote para o rei Acabe. Ela escreveu uma carta em nome do rei, ordenando o povo a fazer um jejum e que colocassem Nabote à frente do povo. Ela contratou 2 homens maus para falar contra Nabote, dizendo que ele estava maldizendo o Senhor. E foi isso que aconteceu. Nabote ficou observando o jejum, e aqueles 2 homens maus começaram a acusá-lo, dizendo que blasfemava contra Deus e contra o rei. Sabe o que aconteceu? Levaram Nabote para a entrada da cidade e o apedrejaram. E depois foram correndo avisar a rainha Jezabel. Com a morte de Nabote, o rei Acabe se tornou o dono da vinha. Ele ficou feliz porque conseguiu aquilo que ele queria, totalmente de maneira errada. Muitos meninos e meninas querem aquilo que é do seu amigo. Às vezes é uma borracha bonita que viu na escola e alguns até a roubam. Que coisa terrível! Esse sentimento é pecado. A Bíblia nos ensina a sermos gratos a Deus pelo que nós temos e não cobiçar o que é do próximo. Deus, ele não se agradou da atitude de Acabe e mandou seu profeta Elias ir até o palácio conversar com ele. Elias obedeceu a Deus. Ele foi até o rei e disse que ele estava agindo errado perante o Senhor e que o próprio Deus o castigaria pelo erro. Deus nos corrige quando nós erramos, porque Ele nos ama. Ele quer nos ensinar a viver da maneira correta. E o rei Acabe e a rainha Jezabel receberam o castigo de Deus. Quando erramos, o papai e a mamãe também nos corrigem, porque eles querem que a gente venha aprender a fazer as coisas certas. Se você tem feito algo errado, que desagrada a Deus ou entristece os seus pais, peça perdão ao Senhor e mude a sua atitude. Professor, converse com os teus alunos e leia atentamente os versículos bíblicos que falam de dar graças a Deus em tudo.
Ensine os seus pequenos a serem gratos a Deus pelo que eles têm, pelo que Deus tem feito, e também a reconhecer os erros e o pecado. Ore com a sua turma antes de terminar a lição. Deus com certeza tem o melhor para você e o melhor para a sua classe também. Consagre a tua aula ao Senhor. Quando for preparar uma lição bíblica, leia pelo menos umas 3 vezes o texto e peça direção do Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe. Tchau. Baú do Rena.